Olá, boa tarde. Meu nome é Javan Taide, sou acadêmico do Programa de Mestrado em Ciência da Computação na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e eu vou apresentar meu trabalho que foi desenvolvido com o professor Márcio Yamada. O nosso trabalho consiste na avaliação do impacto de algoritmos de compressão de dados em dispositivos IoT que utilizam rede LoRa. No nosso trabalho, a gente analisou tanto a questão energética quanto a questão de desempenho. Bom, dispositivos IoT, ou Internet das Coisas, é um termo muito recente que está sendo utilizado bastante e nada mais é do que objetos que são conectados entre si e que possuem alguma inteligência e realizam alguma atividade. Os dispositivos IoT possuem duas grandes limitações. Primeiro, com relação à parte do hardware. Geralmente não possuem processadores muito robustos, têm limitações de memória, de processamento, e com relação à bateria também, porque os meus não possuem uma grande autonomia energética. Porém, a parte de hardware está em constante melhora e a melhora muito mais rápido com relação à questão da bateria. Então, se vocês analisarem essa figura aí, a evolução do processador do iPhone entre o ano 2007 e 2014, a questão de processamento melhorou 50 vezes, enquanto a questão da densidade de bateria aumentou apenas 1,3 vezes. Baseado nisso, a gente pensou no nosso trabalho como que eu posso realizar uma otimização energética nesses dispositivos IoT. Será que vale a pena mexer na parte de hardware? Será que eu troco meu processador? Será que eu troco meus sensores? Será que é válido isso para minha aplicação? Ou será que eu aumento a minha bateria simplesmente e acabou, está resolvido o problema? Ou então a gente vai voltar a otimização na parte de código. Vou melhorar meu algoritmo, vou aplicar algum algoritmo que torne meu processo mais eficiente. Então, pesquisando, a gente descobriu que, de acordo com algumas aplicações, o custo no dispositivo IoT é principalmente com relação à comunicação. Então, em algumas aplicações, esse custo chega a cerca de 60 a 70% do gasto energético total do dispositivo. Só para vocês terem ideia, em alguns processadores, eu enviar apenas um único bit é equivalente a realizar 1000 instruções no processador. Então a gente decidiu focar na otimização com relação à parte da comunicação. E foi aí que entrou a compressão de dados. Então, em vez de eu mandar vários dados, a gente vai mandar apenas um único dado para otimizar esse processo e diminuir essa quantidade de envios. E verificar se isso é realmente válido. Será que eu vou diminuir a quantidade de envios, porém eu vou ter um gasto computacional muito grande, ou seja, vou demorar muito tempo para realizar essa compressão e não tornar mais válido então essa utilização dele? Então a gente decidiu fazer a nossa análise utilizando os dados reais de campo, onde a empresa Trinovate Tecnologia nos forneceu dados reais do meio agropecuário e a gente aplicou em um dispositivo ESP32 de 8 megas de flash que utiliza um rádio LoRa para enviar os dados. Então a gente pesquisou alguns trabalhos relacionados onde foram aplicados algoritmos de compressão de dados em dispositivos IoT. Porém, muitos autores afirmaram que a maioria tem que ser adaptada ao dispositivo IoT, uma vez que os algoritmos de compressão de dados são voltados a processadores de uso comum, onde sobra memória e sobra processamento. Então, alguns algoritmos têm que ser adaptados ao IoT e alguns autores mesmo desenvolveram outros algoritmos, adaptações dos algoritmos clássicos já existentes. Porém, nos trabalhos que a gente encontrou, a gente percebeu que normalmente eles focam em apenas uma métrica. Eu estou fazendo análise voltada apenas à taxa de compressão, ou estou voltando a minha análise apenas ao ganho energético. Então, nosso trabalho pretende analisar o ganho energético, a taxa de compressão do algoritmo, o ganho de memória ou gasto de memória e a modulação que ele utiliza. Então, a gente decidiu realizar como algoritmo no experimento os algoritmos de Huffman e o LZ77. Um algoritmo de compressão estatística e o outro é um algoritmo de compressão baseado em dicionário. E a gente dividiu nosso experimento em 3 subexperimentos. O primeiro experimento é voltado à taxa de compressão, tempo de compressão e memória RIP. No segundo experimento, a gente vai medir a energia gasta pelo método para realizar a compressão. E no terceiro, a gente vai medir a energia global gasta utilizando a compressão de dados e a transmissão dos dados. A gente fez essa divisão para impedir que algumas métricas impactem em outras que a gente tem interesse. O primeiro experimento
foram realizadas a compressão de 1.900 mensagens, e onde foram compactadas uma de cada vez, em grupos. Então, por exemplo, eu compactei 100 vezes conjuntos de uma mensagem. Depois compactei 100 vezes conjuntos de duas mensagens. Isso até 19 mensagens. Essa limitação foi devido ao tamanho máximo do payload do LoRa. E isso será mostrado mais à frente. Então dá para ver claramente nesse gráfico que o Huffman gasta mais do que o LZ77 com relação à memória RIP. Porém, a partir de duas mensagens, esse gasto já começa a se tornar quase fixo. Por quê? Porque com duas mensagens o Huffman já completou a árvore dele, tanto a árvore quanto a lista ordenada para realizar a compressão, e o LZ77 já preencheu o buffer dele. Então essa diferença fica quase constante, e esse aumento da memória RIP é apenas a quantidade de mensagens que estão sendo compactadas e estão sendo salvas e alocadas para realizar essa compressão. O Huffman também teve uma taxa de compressão superior ao LZ77, cerca de 20%. Além disso, o Huffman sempre conseguiu realizar a compressão desde uma mensagem, enquanto o LZ77 só começou a realizar a compressão a partir da quinta ou sexta mensagem, como vocês podem ver nesse primeiro gráfico, onde com uma mensagem, em vez de comprimir, ele expandiu quase 80% a mensagem. Então, com relação à taxa de compressão, o Huffman consegue ser melhor. Porém, isso é pago no tempo. Então, o Huffman gasta bem mais tempo para realizar a compressão de dados do que o LZ77. Essa diferença diminui à medida que a quantidade de mensagens a serem compactadas aumenta, mas mesmo assim o Huffman acaba ainda gastando mais do que o LZ77. Só para vocês terem uma ideia, o LZ77 compactando uma mensagem e o Huffman compactando uma mensagem, o LZ77 consegue ser 6,5 vezes mais rápido do que o Huffman. E para 19 mensagens, que é o nosso teto, o LZ77 ainda é 1,7 vezes mais rápido que o Huffman. Então, com relação ao tamanho LoRa, vocês podem ver aí duas linhas. A primeira linha vermelha refere ao máximo tamanho do payload utilizando a modulação LoRa com Spring Factor 12. E a linha verde é o máximo payload utilizando o Spring Factor 7. Vocês podem ver que no caso do Huffman, é possível compactar até 3 mensagens ainda utilizando o Spring Factor 12, que é o Spring Factor mais robusto. E o LZ77 não realiza compressão. Então, se eu tenho uma aplicação que é voltada apenas ao SF12, o LZ77 não ia realizar nenhuma compressão. Porém, se a gente está voltado a uma aplicação onde eu posso utilizar até o SF7, eu consigo realizar a compressão de 19 mensagens e enviar apenas em um pacote utilizando o Huffman e até 12 mensagens utilizando o LZ77. Bom, a partir do segundo experimento a gente começou a medir a questão energética. Então a gente desenvolveu um circuito para realizar essa medição, onde é dividido em 3 seções. A primeira é um resistor shunt, onde vai medir a tensão em cima desse resistor, que vai representar a corrente gasta pelo dispositivo. Não bastante, a gente aplicou um amplificador operacional na configuração buff para impedir que a impedância de entrada do meu conversor analógico digital realizasse alguma interferência na nossa medição. E a gente utilizou um ADC, que foi o DS1115, que tem 860 de SPS e uma resolução de até 16 bits. Bom, como vocês podem ver nessa primeira figura, o gasto energético do Huffman foi superior ao do LZ77, porque ele consome bem mais tempo que o LZ77. E na figura à direita, a gente vê a tensão, né, o pico de energia quando estou realizando minha compressão, tanto pelo LZ77 quanto para o Huffman, compactando uma mensagem e compactando 19. A gente pode ver que o Huffman consegue ser maior do que o LZ77, comparando compactando uma com uma, 19 com 19. Além disso, a minha amplitude do meu sinal aumenta à medida que eu aumento a quantidade de mensagens ser compactadas. Então, para vocês terem uma ideia, o Huffman aumentou a amplitude cerca de 18%, enquanto o LZ77 aumentou apenas 8% da amplitude da tensão. Então, ele não tem um pico tão grande, ou seja, a tensão consumida por ele não aumenta tanto quanto a do Huffman.
Vale lembrar também que nesse experimento a gente utiliza o mesmo algoritmo que utilizou no experimento 1, porém agora a gente não abre e fecha mais arquivo. A gente criou uma função onde a gente tira as mensagens de lá. Por quê? Porque o gasto energético desses algoritmos é tão pequeno que se deixasse abertura e fechamento do arquivo ia acabar distorcendo toda a nossa análise. Então a gente tira direto de uma função. No cenário 3 agora, a gente está realmente num cenário imitando o que seria a aplicação. Então eu estou enviando meu dado, só que agora compactado. Nesse cenário a gente decide então enviar 20 mensagens. O primeiro cenário do experimento 3 foi enviar 20 mensagens no modo normal para ver quanto gastava o dispositivo. O segundo cenário, a gente utilizou a compressão de Huffman para enviar 20 mensagens. Então a gente viu 6 pacotes com 3 mensagens, mais um pacote com 2 mensagens para totalizar as 20 mensagens que deveriam ser enviadas. Então só aí a gente economizou 17% de energia. Vale a pena ressaltar que o dispositivo não entrou em deep sleep nem nada, ele continuou o seu modo normal. Ou seja, se eu enviasse a mensagem a cada 15 segundos, e para enviar 3 mensagens eu esperava 45 segundos e mandava as 3 compactadas. E a gente decidiu também realizar os experimentos para o SF7. Então no SF7 a gente consegue mandar até 7 mensagens normais. Então a gente enviou 7, 7, 6 para completar as 20. A gente utilizou o LC7, onde a gente enviou um pacote com 11 mensagens e outro com 9, totalizando 2 pacotes. E também o Huffman com um pacote com 16 e outro com 4. Então a gente pode ver que não teve nesse cenário um ganho energético. Então a gente até gastou mais do que gastaria no cenário real, porém eu consegui enviar bem mais mensagens em um único pacote, que diminuiria o fluxo de dados na minha rede. De conclusão, a gente tira que, de acordo com o cenário, a gente conseguiu melhorar até 17% o ganho energético do dispositivo apenas realizando a compressão de dados. A compressão de Huffman foi melhor sim do que o LZ77 com relação à taxa de compressão, porém o LZ77 possui um custo computacional menor com relação ao tempo e à memória. Então, de acordo com a sua aplicação, se não fosse tão interessante utilizar, fosse tão interessante gastar apenas com relação à taxa de compressão, ou seja, você permite que a taxa de compressão não seja tão boa, mas você tem um critério de tempo e memória muito curto, talvez o LZ77 fosse mais interessante que o Huffman. Então, com esse estudo a gente pode perceber que a taxa de compressão não é o único dado a ser analisado. Como trabalho futuro, a gente pretende ampliar esses algoritmos que a gente analisou para LZ78, LZW, codificação aritmética. A gente pretende também explorar o impacto do consumo de energia com o processador em Deep Sleep, ou seja, em vez de eu ficar deixando ele sempre ligado, eu coloco ele em Deep Sleep ou em outros modos, provavelmente o ganho energético seria bem maior. E também desenvolver uma placa de medição mais robusta para evitar qualquer interferência. Bom, eu agradeço a participação de vocês, deixo o meu contato aqui para caso vocês tenham alguma dúvida, e o contato do professor Márcio também. E desde já, muito obrigado.